Boa noite, meus irmãos. Valeu aqui. Hoje o Senhor falou bastante, sabe? O meu coração em oração. Então eu creio que seja importante fazer essa breve partilha aqui com vocês. Então vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Possamos pedir a Deus pela intercessão da Virgem Maria a luz do seu Espírito Santo, para que possamos acolher as suas palavras, Senhor. Que elas possam gerar frutos em nós 100 por 1, como aquele terreno fértil. Por isso, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Te convidar, se você quiser abrir lá sua Bíblia, se não só ouvir mesmo, em Lucas 21, Lucas 21. Versículo 1 ao 4. Diz assim: Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, meus irmãos, o Senhor tem nos pedido fidelidade, né? E tudo isso que o Senhor tem dito, eu vinha guardando no coração. E as coisas vinham se somando, outras partilhas, outras questões, outras moções. Eu acho que hoje o Senhor clareou muito assim as coisas na minha mente. Eu quis partilhar com vocês, a começar por essa palavra. Deus tem nos pedido fidelidade, meus irmãos, e eu creio que principalmente fidelidade no pouco. Mesmo que seja no pouco. A exemplo dessa viúva, veja bem. Estava aquela cena, como se fosse olhar a nossa fila do ofertório na missa hoje, aquelas pessoas ricas depositavam grandes somas em dinheiro. Aquela viúva depositou 2 moedinhas assim de valor irrisório, gente. Muito irrisório, muito irrisório. Não valia nada. Mas aí uma dinâmica que eu acho que a gente precisa de entender para a gente conseguir ser fiel. E entender o que Deus quer de nós quando nos pede para sermos fiéis. Veja bem, Deus não precisa do nosso tesouro. No caso aqui é dinheiro, mas eu diria o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso serviço. Ele não precisa assim necessariamente, entende? Claro que ele quer contar conosco, mas ele não precisa necessariamente. Porque Deus faz milagre. Deus ele faz, como diria, ele tira das pedras, se quiser, voz para narrar a sua glória. Mas para o milagre acontecer nós precisamos dar, nem que pouco. Então que na nossa missão, gente, no nosso núcleo, no nosso caminho, a gente tem isso em mente. Deus quer realizar coisas grandes no nosso meio. E o que nós precisamos é dar nosso pouco. Mesmo que seja com essa viúva, gente. Vamos manter essa disposição firme. Talvez eu estou com alguma dificuldade, talvez eu estou com alguma situação. Mas que eu mantenha com o coração firme. Talvez eu posso só interceder porque aquela semana está difícil, estou sem tempo, enfim. Mas que a gente mantenha o nosso coração. Isso é talvez o mínimo. E o que a gente puder dar, mas que a gente faça com amor, que a gente esteja unido, nós 5 aí em oração. Espantando para longe, gente, toda preguiça, toda tentação de não dá, não consigo, meu Deus, que dificuldade. Sabe essas coisas que nos desviam da missão, todo desânimo, ai, estou desanimado, ai, não sei o que. Vamos vencer isso, pessoal. Para a gente manter o nosso coração no pouco, fiéis no pouco, entende? Confiando que Deus vai fazer muito. Porque a gente não precisa virar super-homem. A gente precisa ser servo que ama, que se doa. Como essa viúva. Não dando o que nos sobra para Deus. Esse é o ponto-chave. Não dá o que sobra para Deus. Eu não dou, eu não sirvo com o que me sobra. Sirvo com o meu tudo. Se for pequeno,
Uma hora vai ser pouco, outra hora vai ser muito. Nos tempos da vida isso acontece, mas que seja o nosso tudo. E aí Deus faz, E sempre uns com os outros, bom, esse é um ponto-chave. E nessa dinâmica de dar o tudo, mesmo que seja pouco, que a gente sempre tenha grande doçura, grande amor uns com os outros. Isso vinha daquelas questões da unidade que o Senhor nos falava. Às vezes seu irmão pode dar pouco, às vezes ele pode dar muito. Mas que a gente não se orgulhe, não se desanime ou nada do tipo por isso. Que permaneçamos no amor, percebendo que nós somos um corpo. Somos um. Então todos trabalham juntos, um não faz mais que o outro. Se todos estiverem unidos ali, nós vamos conseguir chegar longe. E vejam, meus irmãos, essa dinâmica de dar o tudo não é um absurdo. Hoje eu refletia a vida aí de alguns irmãos eméritos que a gente conhece mais de perto. E alguns outros que a gente não conhece tanto. Eu pensava mais na vida da Eni, da Ivna, da Ellen, da Yaci. Podia citar vários outros, mas é o que veio à minha mente. Vejam, gente, todos eles viveram intensamente a missão e vivem ainda. Muito intensamente esse dar o tudo. E eles são exemplos de que, de fato, aquela palavra que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e tudo mais o será dado por acréscimo, isso é real. Você olha para eles, uma mococa, pode colocar aí uma mococa, eu não tinha pensado, mas se você quiser pode colocar aí também. Não são exemplos da glória do mundo, essa ilusão de riqueza, de poder, de sucesso. Que até na faculdade a gente tem que tomar cuidado para não cair. Nossa, eu vou ser um grande profissional, magnífico. E aí eu faço só isso vai virando meu tesouro. Não. Veja, eles talvez não sejam, como eu dizia, esse exemplo de riqueza, de poder, de glória do mundo, mas são um exemplo da glória e do cuidado de Deus manifestado na vida deles, que sempre deram o seu tudo, né? E certamente muito felizes. Por fim, meus irmãos, veio uma outra palavra complementando isso tudo. Lá em Hebreus, capítulo 3. Veja bem, do versículo 12 ao 15. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros a cada dia enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça enganado pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a confiança que tivemos desde o início. Quando se diz hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam bem alguns elementos aqui muito importantes para a gente concluir nossa partilha, pessoal. Primeiro, primeiro o escritor da carta aos Hebreus exorta aquela comunidade. Tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros a cada dia. Enquanto dura esse hoje. Meus irmãos, o Senhor tem nos pedido essa confiança, na verdade. Eu dizia antes, dá o tudo mesmo que seja pouco, confiando que Deus faz um milagre. E aqui Paulo fala uma coisa muito importante. Vamos fazer dessa maneira, gente, cuidar do nosso coração para que não se endureça, para que não perca a fé, para que as lutas, para que nada disso possa nos afastar do Senhor. E nesse sentido, nós como comunidade temos um papel essencial, gente. Animem-se uns aos outros a cada dia, enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça o coração enganado pelo pecado. Animem-se, gente. Às vezes, obviamente, quando a gente está triste, a gente está com dificuldade, a gente vai e partilha um com o outro, a gente fala um com o outro. E nesse momento vamos ter a clareza. Claro, nós podemos fazer isso é bom, isso é saudável. Mas vamos nos animar.
uns aos outros. Animar na fé, animar na esperança. Que terror, eu não digo que isso esteja acontecendo, mas que terror quando eu chego para partilhar algo com alguém e essa pessoa chega e me fala: nossa, é mesmo, né, Mateus? Está difícil demais. Isso não é atitude de cristão, gente. Eu não estou falando aqui de uma coisa ridícula do tipo, chega lá, eu chego e partilho com você uma coisa bizarra e você fala: ah, Mateus, tá tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Você pode sofrer com o outro, você pode entristecer com o outro, mas nem que seja com a sua presença de espírito ali, ou com uma palavra simples de fé, animem-se uns aos outros todo dia. Porque, meus irmãos, o Senhor tem dito, na verdade, e olha o que Paulo diz, o autor da carta aos Hebreus: hoje, se vocês ouvem a voz dele, não endureçam o vosso coração. Uma música, o Salmo 95, ou 96, não sei, 94 ou 96, enfim, um salmo que fala disso, ficou na minha cabeça a semana inteira e eu fui perceber porque se ouvirem a voz de Deus, não endureçam seus corações. Deus tem dito, então que a gente acolha, e para esse acolher é importante animar uns aos outros, para que não percamos a fé, para que o nosso coração não se endureça. E para que o desânimo, a preguiça não nos vença, meus irmãos. Por que eu disse essas coisas? E o Senhor é lindo mesmo. No domingo à noite eu conversava com o Everton. E a gente refletia sobre o combate espiritual e ele me dizia que ele vinha há muito tempo pensando e rezando e chegou à conclusão, auxiliado por vários livros, vários materiais muito bons, de que o pecado, todo pecado vem da falta de confiança em Deus e da inconstância de ânimo, ou seja, do desânimo. Então isso tudo que Deus vinha colocando no coração, no nosso caminho, que eu partilhei com vocês, vence todo o pecado, como diz Paulo, a fim de que ninguém se endureça enganado pelo pecado. Então, para que ninguém se endureça enganado pelo pecado, nós precisamos de manter a confiança em Deus e manter a constância de ânimo, manter o zelo. Para isso, vamos nos animar sempre uns aos outros. Vamos confiar que Deus cuida sim, que Ele faz tudo. A gente dá nosso pouco e Ele faz o resto. Confiar, meus irmãos, Deus é fiel. Eclesiástico diz: nunca se ouviu dizer de um justo que tenha sido desamparado por Deus. Eu nunca vi. A história do povo de Deus também nunca viu. Isso para que a gente mantenha acesa a nossa confiança em Deus, que é o Deus do impossível. E, como dizia lá a questão da viúva, que a gente dê o nosso pouco, sem preguiça, sem desânimo, vencendo essa tentação terrível, para que constantes de ânimo, zelosos e confiantes em Deus, a gente possa cumprir nossa missão. E assim, meus irmãos, Deus vai dar graças maiores do que a gente sequer imagina. Bom, que essas palavras, e especialmente o que Deus quer falar para nós por meio delas, possam frutificar em nossa vida. Boa semana, gente. Deus abençoe. Um abraço.